Existe um rio onde tudo é bom e uma nascente bem maior que a dor e um oceano sem medo nenhum, maré que sobe, sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com tanta força, vindo sobre nós, maré que sobe, sobe. Ouve, ouve, podemos sentir a terra se abrir. Ouve, ouve, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Existe um rio se movendo em mim, transbordando o amor de Deus com tanta força, vindo sobre nós, maré que sobe, sobe. Ouve, ouve, podemos sentir a terra se abrir. Ouve, ouve, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Cadeias vão quebrar. Lucas 7,11 fala assim: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores, diga, não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o homem à sua mãe, o melhor, o jovem. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judeia e regiões circunvizinhanças. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Pai amado, queremos te agradecer primeiramente, Senhor, por chegarmos mais uma vez, Pai, diante da tua casa, como uma igreja reunida para glorificar o teu nome, Senhor, e fazer memória daquilo, Senhor Deus, que lembra aquilo que o Senhor fez por nós até a tua volta, Pai. Toma cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. Entramos aqui, Deus, com expectativas acerca da palavra, não por conta de quem vai pregar, mas por conta daquele que dá a palavra para ser compartilhada.
Então ministra nessa noite, Senhor. Faça em nome do Senhor Jesus com que tenhamos um coração, Deus, manso, para receber com mansidão a palavra, porque isso dá garantia de que ela vai assentar e eu vou aproveitá-la, e isso vai surtir efeito na minha vida. Toma cada um aqui nessa noite, que saiamos aqui, Pai, entendendo, Pai, não apenas ouvindo, mas entendendo, porque do entendimento depende, Pai, aquilo que vamos resolver daqui a pouco, decisões que teremos que tomar. Abençoa essa noite, ministra. Eu te agradeço por esta ceia da generosidade, e eu quero te dizer que eu estou à tua disposição. Talvez, Senhor Deus, não como eu desejasse, mas da maneira conforme tu me chamaste. Abençoa, dirige esse culto do início ao fim e guarde os teus filhos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor tem grandes coisas para nós, amém? Eu não sei quanto a tua expectativa acerca da palavra, mas uma coisa eu sei. Se tem algo que pode ser gerado para a minha vida, é acerca daquilo que a palavra me traz. Lembrando que aquilo que a palavra me traz é algo que é sempre bom, perfeito e agradável, porque a palavra é a vontade do Senhor, amém? Até porque o Senhor fala, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Então a vontade do Pai é Jesus andando na terra. Então Ele tem coisas boas para ti. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre generosidade, tá, irmãos? Eu sei que quando falamos em generosidade, não tem como definir realmente generosidade se não for passando por aquele que é generoso, que é Jesus Cristo. É impossível que isso aconteça. O Senhor, Ele é grande, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, e eu sei que Ele tem coisas excepcionais para ti. Lógico que depende menos do Senhor e mais de ti. Como assim? Porque conforme tu abre o teu coração, conforme tu permite que Ele atue na tua vida, aí então aquilo que tu quer, se estiver alinhado à vontade dEle, vem para a tua vida. Mas lembra de uma coisa, talvez pareça que dependa mais dEle, depende mais de ti, a escolha é tua. Ele te deu livre-arbítrio, amém? É tão certo que Ele te deu livre-arbítrio, que o Senhor, Ele cuida em preservar a liberdade que Ele te dá, que a maior prova de amor que Ele te deu, depois de enviar o seu filho para morrer no teu lugar, foi te dar liberdade para escolher o que você quer, o que você não quer. Lá no Jardim do Éden, por exemplo, o Senhor demonstrou que Ele leva a sério o que Ele fala, o que Ele te promete, quando Ele colocou aquela árvore ali, no meio do jardim. Como assim? Porque o Senhor, Ele não vai falar para você, você tem liberdade se não te der opção de escolha. Se você só tiver uma opção de escolha, não é liberdade, você só tem aquilo para escolher. Então, quando o Senhor coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no meio do jardim, Ele está falando, eu te amo, eu cumpro com aquilo que eu prometo, por isso está aqui a prova de que você é livre. Você pode escolher comer ou não comer. Então, na realidade, aquele ato de deposto a árvore ali é para demonstrar que o Senhor nunca vai fazer diferente daquilo que Ele prometeu para ti. Amém? Essa é a maior prova de amor. E nós vamos falar de generosidade, vamos falar do que o Senhor tem reservado para ti, mas com certeza vai chegar um determinado tempo que o Espírito Santo, ele vai apertar um pouquinho a porca. Porque se tem algo que nós precisamos fazer é melhorar. Essa é a nossa condição. Paulo fala, desenvolver a salvação. Se a salvação já viesse desenvolvida em princípios ou em comportamento, ninguém precisava desenvolvê-la. Mas a partir do momento que Paulo fala desenvolver, quer dizer, tem uma carreira para ser corrida. Tem algo proposto para Deus, que tu tem que fazer aquilo bem, para que tu alcance uma plenitude que aquilo te garante. Diga amém. Estão entendendo? Então amém. Vamos falar de fé também. E algo que me chamou a atenção para que eu entre na generosidade do Senhor, eu quero começar falando de Abraão. Em Gênesis 15:5, o Senhor fala assim para Abraão. Abraão o chamou para fora da tenda e falou, Abraão, olha para os céus, não os céus, está na tua Bíblia, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. 13 de outubro de 2016, a revista Isto É publicou um texto. 14 de outubro de 2016, a revista Veja falou do mesmo assunto. Eles publicaram um texto falando que
tinha uma equipe comandada por um britânico chamado Christopher Conselice. Ele liderava esse grupo, que foi feito um estudo através da faculdade lá de Nottingham, na Inglaterra, chegando à conclusão que eles estavam enganados acerca de um assunto. Eles publicaram, eu estou te dando referência para que tu vá lá e você pesquise, para não falar, estão falando coisas que não tem nada a ver. Eles chegaram à conclusão que, na realidade, existe 2 trilhões de galáxias. Não era o que eles pensavam. Ou seja, 10 vezes mais do que eles pensavam. E, dependendo de cada galáxia, uma maior, outra menor, as estrelas que cada uma contém, a média é entre 17 bilhões a 100 bilhões de estrelas. Está entendendo? Diga assim. 2 trilhões de galáxias, sendo que em cada galáxia, a média de estrelas, dependendo do tamanho dela, é de 17 a 100 bilhões de estrelas. Aí eu vejo o Senhor falando para Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. E de repente as pessoas pensam que o Senhor mandou Abraão contar somente as estrelas que ele estava vendo. Mas eu não vejo a palavra falando isso. Conta as estrelas que tu vê. Eu vejo a palavra falando: conta as estrelas, se é que podes. Olha para os céus, não falou de um céu só. Conta as estrelas, se é que podes. E os astrônomos, irmãos, eles dizem que a olho nu tu pode contar, tu consegue contar de 3.000 a 5.000 estrelas. A olho nu tu consegue contar. Pega um dia legal, principalmente no interior, que você vê lá o céu aberto. Os astrônomos dizem que de 3.000 a 5.000 estrelas tu consegue contar a olho nu. Então, provavelmente, se o Senhor tivesse falado: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas que tu vê, ele falaria: provavelmente tu vai ter entre 3.000 a 5.000 descendentes, porque ele falou que seria posteridade. Só que não foi isso que ele falou. Tanto é que todo mundo sabe aqui, todos são descendentes de Abraão pela fé, que Abraão não só teve 3.000 descendentes. Amém? Tá, e o que isso quer dizer? Eu quero dizer que o Senhor, o poder dele, a grandiosidade dele, a generosidade dele é muito maior do que nós imaginamos. Quero te dizer também o seguinte, que infelizmente nós queremos contar somente com aquilo que nós estamos vendo. Como se as promessas do Senhor, ela tivesse que ter o selo ou crivo dos nossos olhos para que pudesse falar: a promessa é verdadeira e tem qualidade. Então, na realidade, aquilo que o Senhor fala conta, aquilo que o Senhor fala observa, Ele não está falando somente para aquilo que tu consegue enxergar. Amém? E a partir disso eu tenho que entender o seguinte, irmãos, que eu preciso conversar com seriedade com o Senhor. Como assim? Nós não levamos a sério a nossa conversa com Deus, nós não conversamos como temos que conversar com Deus, conversamos, não estou falando de formalidade, excelentíssimo Senhor Deus, magnânimo, Rei do Universo, não estou falando disso, eu estou falando de conversar sério, embora no linguajar que nós saibamos conversar. Não estamos levando a sério a maneira que conversamos com o Senhor, e se não levamos a sério, se não cremos, nós não estamos dando crédito, e é por isso que às vezes aquilo que está disponível não é tocado por nós. Amém? Quando eu não entro em seriedade, eu não converso com o Senhor, eu não entendo, não há um diálogo de fé, eu não consigo tocar naquilo que, embora disponível esteja para mim, eu não consigo trazer para a minha vida. Quando você vai conversar com alguém que faz um investimento de centenas de reais e com alguém que faz investimento com milhares, a conversa é diferente. Você conversa com aquele que investiu mais e a sensação que ele tem, a autoridade, a segurança é que o recurso que ele investiu, porque investiu mais, ele terá um retorno maior. É assim ou não? Sim ou não? Diga sim.
Então, aquele homem que investiu, o investidor que investiu bastante, a qualidade de conversa dele é diferente daquele que investiu 10 reais. Na mesma proporção, quando o Senhor ele conversa comigo, ele entende que o investimento que ele fez em mim é algo excepcional, que vai trazer um recurso maravilhoso, vai trazer resposta maravilhosa para ele. Então ele sabe que pode conversar comigo com seriedade. Agora a questão é, eu estou conversando com ele dessa maneira? Eu estou querendo ter a mesma linguagem que Deus, conversar com ele? Quando o Senhor conversa comigo, irmãos, ele pensa da seguinte forma, ele fala, eu já fiz. Enquanto que eu penso da seguinte forma, quando será que o Senhor vai fazer? Ele fala, eu já fiz. E eu penso, quando será que Ele vai fazer? Porque na realidade a palavra do Senhor fala que é no presente que Ele te abençoa, mas no presente dEle. Enquanto que aquilo vai surtir efeito na minha vida, quando eu trago para a minha vida através da fé. Por isso a fé traz aquilo que não existe, mas já tendo o amém de Deus para a minha vida. Digo amém. E é dessa forma que acontece. E eu estava pensando nisso. Mas por que que o Senhor, Ele é abençoador? Por que que o Senhor é investidor na minha vida? Por que que é investidor na vida de cada irmão aqui? Porque, irmão, eu não quero encher linguiça contigo, a gente vai entrar na mensagem. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele investe em ti, porque você é único e recebe um investimento único dEle. De que forma? Segundo os estudos, desde a criação do primeiro homem até hoje, se passaram na Terra pelo menos 100 bilhões de pessoas. Digam 100 bilhões. 100 bilhões. Hoje, atualmente, temos em termos de 7 bilhões e alguns milhões na Terra. E o Senhor, Ele olha para ti e Ele consegue te identificar através de características únicas que Ele colocou em ti. Vou citar só 5, para tu entender do investimento que eu estou te falando. Por exemplo, em todo o planeta Terra, ninguém tem a digital que você tem. Embora ainda que seja gêmeo idêntico, nem esse tem a digital do irmão. Em todo o planeta, não há nenhum outro que tenha a mesma íris que você tem. Tu é único nisso. Em todo o universo, não há um outro que anda igual você anda. Você é único nisso. Em todo o planeta, não há um outro que tem o mesmo cheiro que você tem. Isso é provado cientificamente. Você é único nisso. Em todo o planeta, não há outro que tenha o mesmo DNA que você tem. Você é exclusivo nessa qualidade também. Em todo o planeta, não há outro que tenha o formato da tua orelha igual. Não existe. Por isso que o investimento dele em ti é exclusivo para ti, para que a forma que você o glorifique seja exclusiva para ele. Como assim? Eu não consigo glorificar o Senhor com as qualidades que tu tens, só tu tem elas. Você não consegue glorificar o Senhor com as qualidades que eu tenho, é exclusiva minha. É algo particular, peculiaridade só tua. Quando tu levanta a mão e fala, Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, eu te glorifico. Ele está vendo a digital exclusiva, com adoração exclusiva, que tem que chegar até Ele. Tu é mais do que especial para Deus. Você não é mais um, você é mais único. Eu não estou querendo dizer com isso que tu é a última cocada do tabuleiro, não é a última Coca-Cola do deserto. De repente você fala, se eu sou exclusivo, então eu sou o bambambam, eu tenho que ser soberbo. Não. Porque ninguém é melhor que ninguém, embora haja exclusividade em alguns traços. Digam amém. Mas você é único, o Senhor, Ele quer receber de ti uma adoração exclusiva, a qual eu, Lailton, não posso dar para Ele. E a partir do momento que eu não faço isso, porque tenho exclusividade para fazê-lo, eu estou em falha. Diga, eu estou em falha. Então eu tenho que entender isso, irmãos.
O Senhor, Ele conta com a tua adoração. Você é exclusivo nessas características e ninguém em toda a terra, os 7 bilhões de pessoas que existem, vai adorar Deus na mesma proporção ou na mesma qualidade que tu pode fazer. Por isso que a palavra fala que o Senhor, Ele não se alegra com o perverso que morre. Por quê? Porque ele perdeu a adoração exclusiva daquela pessoa. Ninguém mais conseguirá adorar a Deus o quanto aquele que foi perdido deixou de adorar. Por isso que eu te falo que ganhar almas para Deus é algo importantíssimo. Está fora de cogitação parar de buscar almas para Deus. E esse é o motivo que nós, igreja, temos que nos engajar. Se tem algo que nós temos que por força, é ganhar almas para Deus. Diga ganhar almas. Eu tenho que por força. Porque a palavra fala, tudo que fizer para o Senhor, coloca toda a tua força. Não faz relaxadamente. Mas nós vamos falar de generosidade, amém? Diga glória a Deus. Aleluia. E nós entramos aqui na palavra falando o seguinte, só falei isso para que tu entenda quem você é, tá? E o grau de responsabilidade que tu tem. Quando você fala, não é comigo, tu está errando. Porque o Senhor falou, é contigo, porque a qualidade do louvor que eu quero é a qualidade do teu, porque ninguém pode me dar igual. Diga amém. Então o Senhor, nós lemos aqui que Jesus, no dia seguinte, ele partiu para uma cidade chamada Naim. Diga Naim. Essa cidade existe ainda hoje, tá, irmãos? Ele fica em frente ao Monte Tabor, lá na Galileia, cidade. E essa cidade tem um historiador do século XVIII, chamado Pedro Diácono, que diz que no lugar da casa dessa viúva, o qual o filho foi ressuscitado, anos depois foi construído sobre aquele solo uma igreja. No século XVIII, esse monge beneditino chamado Pedro Diácono fala sobre isso, que no ano 1881, aquela igreja, ela estava em ruínas e outra igreja foi construída no local. Então, se você for hoje lá em Naim, você consegue ver essa igreja naquele solo que era a casa da mãe desse jovem. E o Senhor naquele dia fala no dia subsequente, no dia seguinte, por quê? Porque um dia anterior, o Senhor, ele curou o servo do centurião. Todo mundo sabe disso, amém? Curou o servo. Então o Senhor, ele sai dali, no dia subsequente, e a palavra fala que tinha uma multidão andando com ele. Diga uma multidão. E juntamente tinha os discípulos. O Senhor está andando com uma multidão, e quando ele está chegando próximo de Naim, igual nós vimos, fala que vem uma outra multidão acompanhando uma mulher que tinha o seu filho morto. Aí eu fico pensando o contraste. Isso acontece dentro da igreja. De um lado, uma multidão alegre, pulando, festejando, comemorando porque viu o Senhor fazendo milagres e provavelmente estava numa expectativa de ver mais milagres. Aí lá na frente vem uma multidão chorando, se compadecendo e triste por conta da morte do filho da viúva. E dentro da igreja nós vemos esse contraste. Pessoas que entenderam, receberam a visão de quem é Jesus e mesmo não o tocando, mas o recebendo por fé, se alegram, festejam porque vêm na casa do Senhor, ou aplaudam, glorificam, eles louvam porque entendem que estar na presença do Pai é a melhor coisa. Em contrapartida, tem outros que estão no mesmo lugar, pode receber da mesma unção que quebra o jugo e, no entanto, parece que não conseguem valorizar isso. Parece que não está focado naquilo que devem estar por estar dentro da igreja. Aí aquela multidão, uma quase que se encontra com a outra. Aí o Senhor Jesus olha, aí passa aquele esquife por ele, ele olha para aquela mulher e fala: não chores. E eu vou te falar algo. Ainda é muito difícil ser mulher na nossa geração. Mas no tempo de Jesus, era algo
tremendamente horrível. Primeiro, que as tradições judaicas impunham um julgo muito grande sobre a mulher. Ela era preparada para tomar conta dos afazeres domésticos até os 12 anos de idade. Era propriedade exclusiva do seu pai. Ela tinha um lugar separado dentro do templo que se chamava Pátio das Mulheres. Não tinha acesso ao templo que os homens tinham. As mulheres, elas eram discriminadas socialmente. Elas dependiam exclusivamente do trabalho do marido dela. A sociedade não tinha aprendido a ver a mulher como alguém que era livre para trabalhar, receber e se manter. E imagina que uma mulher naquela época, quando ela se tornava viúva, nem a herança ela herdava do marido, se ela não tivesse filhos. Em primeiro lugar, se o esposo dela morresse, ela teria que contrair casamento com um dos irmãos dele, para que desse filhos. Se não tivesse, desse filhos, e a geração não seria do irmão, seria do marido morto. Se ela não tivesse filho, a herança ficava para a filha. Se não tivesse filha, a herança ficava para o irmão do morto, cunhado dela. Se não tivesse irmãos, a herança ficaria para os tios dele. Irmão do pai dele. Se não tivesse irmãos, não tivesse tios, a herança ficaria para o parente mais próximo. Agora tu imagina comigo, o que essa mulher pensou aqui na hora, quando aquele filho morreu. Provavelmente deve ter pensado, eu estou perdida. Da onde virá a provisão para a minha vida? Quem me alimentará? Quem me ajudará? E eu fico imaginando o desespero dela. Por esse perfil aqui, você consegue entender que aquela mulher estava desesperada. Mas eu vejo que ela vem, passa, aí o Senhor fala para ela, não chores. Se você tivesse no velório de alguém querido, alguém que você ama muito, e chega alguém para ti e fala, não chores. Alguma expectativa essa palavra geraria dentro de ti. Agora eu fico imaginando o que isso gerou dentro dessa mulher. Ela pode ter pensado, como assim não chores? Não estou entendendo. A partir de hoje eu não vou ter mais suprimento. A partir de hoje eu não tenho mais como me alimentar. Eu estou perdida e ele fala para mim, não chores? Como assim não chores? Ele não entende que eu fui criada para, quando tiver uma emoção, seja vendo, seja sentindo, o cérebro ativo e meu sistema límpido e eu chore. Ele me criou assim, como ele fala, não chores. Então eu fico imaginando a guerra que aquela mulher ela passou ali, quando ele fala, não chores. Mas tu já ouviu o Senhor falar para ti, não chores? Quantas vezes talvez tu esteves desesperado, pensando, e agora o que eu faço da minha vida? E o Senhor falou para ti, não chores, mas talvez você nem tenha dado ouvido. Porque se ele não falou audivelmente, ele falou através da palavra. Porque Mateus 5,4 fala, bem-aventurados que choram, porque serão... Bem-aventurados que choram, porque serão... Então a todo tempo o Senhor ele está provendo conforto, consolo, mantimento para ti. A questão é, eu consigo ouvir o que Deus fala comigo quando eu estou em momentos que está me trazendo alguma tribulação, alguma tristeza? Então nós temos que ficar conscientes quanto a isso, amém? Então aquela mulher, a partir daquele momento ela se tornaria mãe sem filho. Ela já era viúva. Não poderia acontecer mais nada pior na vida dela, irmãos. Perdeu o marido e agora perdeu o filho.
E deixa eu falar algo para você. Ela era viúva, perdeu o filho. Quantos aqui não são viúvos de projetos, de dons, de propósitos que o Senhor colocou na tua vida e você deixou morrer? Quantos aqui o Senhor confiou em dar algo para você fazer dentro da igreja ou fora da igreja e você deixou que isso morresse? Mas em contrapartida, quantos aqui tem que se tornarem, precisa matar isso na sua vida, se tornarem viúvos da prostituição, da TV, do Facebook, da mentira, da pornografia? Quantos aqui parece que a mulher dele ou o marido dela é a TV? Quantos aqui parece que a mentira deita na cama com ele ou com ela e ia dar mais importância para isso do que para a própria família ou para a palavra de Deus? Estão casados com isso? Quantos aqui não estão casados com o julgamento? E a palavra fala em Efésios 4:10, que quando o Senhor subiu, Ele levou o cativo o cativeiro e derramou dons aos homens. Só que um dom que Ele não deu para o homem é o dom de julgar. E as pessoas estão abraçadas com esse dom e fazendo disso o seu marido ou sua esposa. E julgando, e apontando, e decretando, e falando, só falta aprender porque eu já condenei. Nós não temos que nos divorciar dos princípios, nem da sã doutrina, nem da verdade, nem da obediência. Nós temos que nos divorciar daquilo que tem matado o nosso relacionamento, primeiro com Deus e depois com a família. Porque não podemos casar com isso e precisamos nos tornar viúvos disso, quer dizer, tirar da nossa vida coisas que estão impedindo que nós façamos com seriedade e com santidade a obra que o Senhor te chamou para fazer. Amém ou não amém? Amém ou ai de mim? O Senhor, Ele não está interessado em morte. O objetivo do Senhor é vida. E tu pode lembrar que havia um tempo da tua vida que você estava morto. Mas graças ao sacrifício de Cristo, hoje você é vivo. E a palavra fala em 1 Pedro 4:8 que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Digo, a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Então imagina um lençol de brancura regenerativa vindo sobre a tua vida e cobrindo todos os pecados que tu tinha. Imagina o sacrifício do Senhor, através do amor dele, cobrindo a multidão de pecados e ainda sobrando saldo para tu andar pela graça dele. Fala para mim se isso é bom ou se é ruim. Diga, é bom. Então, irmãos, é isso que Deus tem proposto para mim. A minha vida coberta pelo amor dele, aonde os meus pecados são cobertos, aonde quando se fala de cobrir, fala de uma dívida que eu tinha, se eu devia R$100, aí vem o Senhor com $2 milhões e paga a minha dívida, cobre ela, e ainda esse restante é a graça que Ele me deu para andar todos os dias da minha vida sobre essa graça. É isso que eu tenho para a minha vida. Eu não sei se você consegue entender isso. Deus mudou a tua história. Deus mudou a história dessa viúva. Você não é descartável. Eu não sei se você consegue perceber isso, porque tem coisas na nossa vida que parece que nós estamos descartando. As pessoas estão querendo descartar casamento,
não estão querendo cuidar do relacionamento, não estão cuidando do filho, não estão cuidando do dom, não estão cuidando da responsabilidade que Deus colocou, como se fosse algo para se jogar fora. Não estão nem tentando, irmãos. Esses dias eu li na internet que tinha um jovem, ele estava num banco de uma praça, no jardim, ele olhava para um casal de velhinhos, ia até eles e perguntava: vocês são casados? Aí o velhinho respondia sim. Quantos anos vocês têm? 80 anos. Quanto tempo estão casados? Mais de 60 anos. Aí ele pergunta: como vocês conseguiram se manter casados até hoje? Aí o Senhor vira para ele e fala: filho, nós somos do tempo que quando algo quebrava, nós consertávamos, não jogávamos fora. E hoje parece que a nossa geração vive para jogar as coisas fora. Não querem dar importância, não querem saber de importância. Quando algo exige uma maior responsabilidade, vigilância e comprometimento, parece que nós nos esquivamos e falando: não é para mim esse dom, eu não quero porque eu não tenho condições de fazer. Se tu tivesse condições, o Senhor nunca teria te chamado. Vou deixar bem claro isso. Se o Senhor te chamasse pela tua capacitação, tu não duraria 2 meses na obra. E eu louvo a Deus, porque Ele não chamou ninguém aqui por capacidade. Ele chamou aqui porque, sabendo que você não tem, Ele pode adicionar a dele na tua vida, e então tu fazer aquilo que Ele espera que tu faça. Amém? A viúva não sabia mais o que fazer da vida dela. A provisão provavelmente viria daquele filho. E parece que tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos controlar o nosso emocional, e quando perdemos alguma coisa, parece que a provisão viria daquilo que nós perdemos. Ontem à noite eu fui sair com o meu carro, aí deu um piripaque lá, acendeu a luz de injeção, bateu as bielas, a luz de temperatura. Aí você fica pensando: como que eu vou? Passei amanhã. Aí o Senhor fala: como assim, como tu vai? Tem tanta coisa, tu vai a pé, tu vai de bicicleta, tu vai de carro, de ônibus. Mas parece que naquele momento, emocionalmente, a nossa provisão viria daquilo que nós perdemos. E nunca a provisão da tua vida virá pelo que tu perde. Porque se tu perde, não era para vir provisão daquilo. Quem entendeu? Então, irmãos, a viúva aqui provavelmente ela pensou que a provisão viria daquele jovem. Mas eu vou te falar: nem morte, circunstância alguma, doença alguma pode parar a provisão de Deus para a tua vida. Nada, definição de nada: nada é nada. Diga: nada é nada. Nada é nada, irmãos. Aquela viúva provavelmente pensou que a morte poderia barrar a provisão para a vida dela. A morte não barrou a provisão para a vida dela e nem para a tua vida. Porque se a morte pudesse barrar provisões para a minha vida, a primeira provisão que ela teria barrado seria a ressurreição de Cristo. Porque não há maior provisão para a tua vida senão a vida eterna. Então morte não para provisões quando essa provisão vem de Deus. Diga amém. Então a generosidade de Deus, ela se destaca por ressuscitar projetos que morreram na minha vida, mas que poderiam dar sentido ou ainda podem, se Deus quiser, restaurá-los. Eu sei que tem coisas aqui na tua vida que você pensa: eu não posso mais contar com isso. Se morreu é porque não era para mim contar. Só que de repente pode ter morrido pelo teu desleixo, pela tua falta de cuidado, por aquilo que você não deu importância. Aí não foi porque o Senhor tirou, foi porque você deixou morrer. Só que se fizer
Se tiver melhor propósito para a tua vida, Ele pode fazer isso ressuscitar. E eu vou te falar de pelo menos 3 mortes aqui que o Senhor trouxe novamente, porque tinha propósito para a vida deles. Se você for abrir lá em Lucas 8,49, a palavra fala que aquela filha do chefe da sinagoga, chamada Jairo, tinha ido, e o Senhor já está a caminho. E o tempo da morte dela foi algumas horas apenas. Mas quando o Senhor Jesus chega, Ele fala para os pais: não chores. E para a menina Ele fala: levanta-te. Se você for lá na passagem que nós lemos, Lucas 7,11, o Senhor Jesus, Ele está indo para Naim, guiado pelo Espírito Santo. Pense em alguém que era guiado pelo Espírito Santo. Diga: Jesus Cristo. Quando tu lê lá em Romanos 8,14, a palavra fala que os filhos espirituais, filhos de Deus, são os guiados pelo Espírito. Que tipo? Os filhos que são maduros. Esses são guiados pelo Espírito. Então, se tem alguém, irmãos, que a todo tempo era guiado pelo Espírito, esse filho era Jesus. Não fazia nada sem dirigir. Sem ser dirigido. Tu pode chegar nesse nível, porque enquanto tu não for guiado pelo Espírito, tu nunca será maduro de acordo com a concepção da palavra. Direção pelo Espírito, maturidade como filho. Diga: direção pelo Espírito, maturidade como filho. Eu só sou maduro, eu só sou guiado, só me torno filho quando é o Espírito que dirige a minha vida. Então o Senhor guiado, quando Ele vai para Naim, porque Ele foi dirigido, o Senhor nunca deixou de ser guiado pelo Espírito. Então quando Ele vai para Naim, ali Ele ressuscita aquele jovem que já tinha mais algumas horas morto, e Ele fala para a mãe: não chores. E para ele fala: jovem, te ordeno, levanta. Lázaro, João 11,33, Lázaro está mais de 4 dias mortos. Digam: mais de 4 dias. Fala: isso é bom. Pode falar sem medo. Porque se ele não tivesse há mais de 4 dias morto, e ele ressuscitando, os judeus só falariam: não, a alma estava rondando no corpo, entrou, então não foi Deus que curou. Por isso, no tempo certo é que Ele cura. Na medida exata que vem provisão. Não é quando eu quero, não é quando eu acho. O meu achismo atrapalha Deus e faz com que eu não lance mais fé e pare de crer nele. Então, quando o Senhor Jesus, depois de 4 dias, Lázaro morto, o Senhor Jesus vem e fala para a irmã: se creres, verás a glória de Deus. E para Lázaro Ele fala: Lázaro, vem para fora. 3 provisões, 3 ressurreições, porque tinha propósito. O propósito de ressurreição da filha de Jairo era primeiro alegrar o coração dos pais e servir de testemunho para aqueles que vissem a ressurreição. Segundo, a ressurreição do filho da viúva, suprir a vida dela e servir de testemunho para aqueles que viram a ressurreição. Terceiro propósito, Lázaro, confortar o coração das irmãs e servir de testemunho para que todos soubessem que Deus é Deus, que Jesus é Deus, amém? Então toda essa ressurreição, todo propósito, tudo que é retomado na tua vida, através de Cristo, o fundamento prioritário é para dar testemunho de quem Ele é na tua vida. Eu quero te dizer que morte não pode impedir o propósito que Deus tem para ti. Só que eu falei que há ressurreição quando tem, diga propósito. Há ressurreição quando tem propósito. Então não adianta tu ir lá no cemitério, colocar a mão no morto e falar: ressuscita. Se não tiver propósito, ele não é ressuscitado. Até porque tem pessoas que morreram sem Cristo, sim ou não? E como vai ressuscitar alguém que morreu sem Cristo? Ele pode contrariar a palavra dele? Por isso que todo mundo que você coloca a mão e fala: ressuscita,
não acontece porque tem que ter propósito, não é porque eu quero, é porque a fé tem que conjugar com o propósito de Deus. Digam amém. É assim, porque talvez tu já tenha se frustrado, né? Ido lá e falado, ressuscita em nome de Jesus. Ou tem aqueles que são tímidos e falam baixinho, ressuscita, com medo do povo ver, né? Mas cada um vai na sua fé, irmão. Só que se não tiver propósito, não ressuscita, não adianta. Porque eu fico imaginando, se os estudiosos falam que 100 bilhões de pessoas passaram pela terra, imagina se todo mundo tivesse sido ressuscitado. Só que para a vida desses tinha propósito, amém? Para a tua vida tem propósito, amém? Para dons que estão mortos aí, tá? Se o propósito é glorificar a Deus, com certeza, se você quiser, e o Senhor vê que o objetivo é glorificá-lo, esses dons, eles são restaurados. Diga, isso é bom. Fala, isso é bom. Então, tinha propósito, irmãos. Agora o que eu fico imaginando, a generosidade do Senhor é algo tão maravilhosa. Tem um filósofo chamado, que já morreu, René Descartes, que ele fala que generosidade é a despertadora do real valor de uma pessoa, do verdadeiro ser dela. A generosidade é que desperta o real valor de alguém. Então tu consegue entender a partir disso que a generosidade de Cristo, porque se tem algo que Ele é sempre, toda a vida, frequentemente, é generoso. Quando tu olha para Ele, tu vê que essa generosidade desperta quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, aquele que ama, aquele que é poderoso, aquele que é grandioso, que deu a vida para morrer no teu lugar. Amém? Então generosidade é isso. E eu vejo Cristo sendo falado nela. Eu vejo que, além disso, generosidade é qualidade daquele que se dispõe a sacrificar os seus interesses em prol do interesse do próximo. Tu consegue fazer isso? Será que eu consigo ser generoso? A gente estava falando na escola bíblica dominical sobre Jonathan, o filho de Saul. Ele abriu mão dentro dele, porque o Senhor já tinha tirado o reinado do pai, mas dentro dele ele abriu mão do reinado, para que Davi reinasse no lugar dele. Ele deu a capa dele para Davi, ele falou, eu estou abrindo mão da descendência, ou melhor, da herança do reinado do meu pai, para que tu assuma no meu lugar. Sabe o que é? Você ter que receber algo, e você falar, não, eu abro mão e dou para o pastor Danilo, eu abro mão, eu dou para alguém. A palavra fala que nós devemos chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram não é fácil. Tu vai lá no velório, todo mundo está chorando, tem aquela comoção geral, você já começa a se influenciar, tu chora. Agora, se alegrar com os que se alegram, aí só aquele que vive pela palavra. Imagina você precisando de 100 mil reais para comprar uma casa ou para pagar uma dívida. Aí, ao invés de receber, aquele que tem 200 mil vai e recebe no teu lugar. Tu se alegra porque ele recebeu ao invés de você? Não se alegra, irmão. Não se alegra. Chorar com os que choram é fácil. Se alegrar com aquele que recebe a bênção, aí é que são elas. Só que a virtude não está no chorar com os que choram. Isso é fácil. Comoção te leva a isso. Agora eu quero viver a fé ser apresentada quando tu demonstra na atitude que se alegrou com aquele que recebeu uma bênção ao invés de você receber. É fácil? Sim ou não? Isso é generosidade. Tu vê Cristo nisso. Mas eu vejo aqui o Senhor ressuscitando Lázaro. E eu estava pensando aqui com os meus botões. Imagina Lázaro morreu. Foi lá para o seio de Abraão, que é para onde os mortos salvos iam antes da nova aliança. Amém? Amém? Foi lá para o seio de Abraão. Lucas 16, do 11
ao 19 fala isso, Lázaro e o rico. Que o rico via Lázaro no seio de Abraão. E ali aconteceu de verdade, não era parábola. Por quê? Porque o Senhor dá nome a Lázaro. Quando se dá nome, não é parábola. Quando fala havia certo homem, certa mulher, então os judeus costumeiramente faziam isso. Quando se dá nome, é real, aconteceu. Quando não, era parábola. Então aqui não era parábola, aconteceu. Existia um homem rico e o mendigo Lázaro, e Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. A palavra fala. Então eu imagino Lázaro, esse aqui, não aquele, esse Lázaro aqui, amigo de Jesus, ele morrendo, indo para o seio de Abraão, e lá ele falando: lembra daquele profeta? Lembra do Messias que a palavra falou? Lembra daquele que viria para ressuscitar mortos, para curar enfermos, que Isaías 61 fala, que ele foi levantado, o Espírito estava sobre ele, para dar vida ao morto, para curar os enfermos, e que o ano aceitável de pregar a palavra tinha chego. Lembra disso? Lázaro falando ali. Esse já está lá pregando, ele já veio. Ele ressuscita mortos. Ele cura enfermos. Ele dá vida ao morto. Ele liberta. Ele expulsa demônios. Eu fico imaginando Lázaro lá no seio de Abraão, falando que era amigo de Jesus. Aí de repente vem uma voz e fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava salvo lá, mas o Senhor o chama para um outro propósito. Ou melhor, para um propósito também que atingia a vida das irmãs, e o ministério de Cristo que era testemunhar. Tu tem que sair do teu lugar de morto, irmão. Tem que sair. Eu não sei onde está se escondendo, ou o porquê está se escondendo. A questão é que tem uma palavra que tem a mesma autoridade, porque Cristo é a palavra é Cristo, que fala: vem para fora. E quando fala vem para fora, fala vem para fora da igreja, porque é lá que estão os perdidos. By your promises, words you have spoken, desires you place in me, faithful